Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM. radioguaíba.com.br, uma emissora do Grupo Record RS. Guaíba Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades do setor agrícola. Apresentação: Lucas Rivas. Olá, muito bom dia, amigos. Guaíba Correio Rural iniciando os trabalhos nesta semana. Hoje é segunda-feira, dia 19 de março de 2018. Guaíba Correio Rural para assinar RS, a Escola da Família Rural e Sistema Sergue Sescope RS, Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos no ar aqui no nosso tradicional FM 101,3 AM 720, também no mundo, acessando o radioguaíba.com.br. Na produção do Guaíba Correio Rural, o Otto Bed, hoje conosco na mesa de áudio o Leonel de Souza e nas gravações e edições o Celestino Neto. Convido vocês, guaibeiros, a ficarem sintonizados conosco, pois ao longo do programa nós vamos falar muito sobre os trabalhos de colheita da soja, do milho, dos principais grãos do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre as mudanças na área política da agricultura do Rio Grande do Sul. Há um troca-troca nas cadeiras da pasta da agricultura em função das eleições de outubro. E também vamos conversar com um especialista para relatar o atual cenário do mercado da soja e do milho para você, produtor do Rio Grande do Sul. Portanto, o Guaíba Correio Rural já abriu as porteiras e nós estamos no ar. E a cultura do milho no Rio Grande do Sul já conta com 72% da área cultivada colhida e apresenta 13% das lavouras ainda em fase de desenvolvimento vegetativo. Portanto, mais de 70% do milho gaúcho já foi colhido e de imediato vamos fazer contato com o Clair Kuhn, presidente da Emater. Presidente, muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Guaíba. E como estão operando os trabalhos de colheita do nosso milho? Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente, o milho já está em mais de 70% colhido em todo o território do Rio Grande do Sul, apresentando aí uma quebra, digamos assim, considerável de quase 50% na região sul. No restante do estado tem uma produção e uma produtividade dentro do que nós tínhamos esperado, mas o que tem que ser destacado, Lucas, na questão do milho, é que lá na Expo Inter, quando nós fizemos neste ano passado, a previsão da intenção do plantio da questão do milho em todo o estado. A gente chamou a atenção que no estado teríamos aí uma questão de 800 mil hectares a menos sendo plantados em virtude de uma única razão, a questão da lucratividade final do nosso produtor. Ele consegue produzir de alta qualidade, com uma produtividade boa, mas os preços estavam muito baixos e os insumos muito altos. Então o produtor se retraiu e não plantou. Plantou mais, logicamente, para fazer uma rotação de cultura, né, para poder aí fazer uma conservação melhor também no solo. Mas esta quebra de 50% na produção na região sul é bem impactante, presidente. Ela realmente chega aí de 40%, 50%, depende da região. Alguns municípios dá 40%, outros dá um pouco mais, porque realmente pegou alguns municípios, veja bem, pegou a seca e deu um prejuízo grande. Em seguida, alguns ainda pegaram granizo no que existia. Então, alguns municípios têm até 50%, mas a média ela chega em 40% lá na região sul. Ou seja, os prejuízos então no sul do estado foram causados pela seca e também por registro de granizo. Exatamente, granizo e o próprio vento, muito vento, num período onde a planta estava num estágio de crescimento, onde ela foi feito um acamamento dela, ou seja, tombou, caiu e também teve já um prejuízo naquele momento. Mas o que tem que ser levado em consideração é isso, realmente, esta região sofre muito com esta perda, e não só no milho, perde também na questão aí
do soja, em torno de 30% também lá naquela região. A questão do leite naquela região lá ficou, por causa da seca, em torno de 25% a menos a produção de leite, e ela impacta também o leite no período pós agora seca, porque a implantação de novas pastagens, elas têm um período vegetativo de crescimento até o animal poder fazer a alimentação dele. Então o animal vai ficar nesse período todo com uma diminuição de alimentação, consequentemente produzindo menos leite mais um período. E também na questão do gado de corte, que estava a campo e nas pastagens, ele teve uma deficiência alimentar e não pôde estar no peso ideal para ser entregue no abatedor. E também atrasou esta questão. Da mesma forma, o pasto tem que ser colocado, reimplantado, ou o produtor tem que comprar silagem, ração, para fazer a terminação e entregar lá no frigorífico, no abatedor. E tem um detalhe importante. Os animais, as fêmeas que estariam aptas a pegar prenhez, no caso, deixaram de entrar no cio também, uma boa parte delas nesse período de seca, por uma falta de alimentação adequada em quantidade, reduzindo possivelmente para o próximo ano a estimativa nossa da Emater em torno de 35% a 40% a menos terneiros também nessa região. Então veja bem como a região sul realmente sofre muito em relação a essa questão de seca. Presidente da Emater, Clair Kuhn, o que a gente pode destacar em relação à colheita do feijão primeira safra? Olha, a colheita do feijão primeira safra, eu não tenho agora exatamente os dados do levantamento total da produção aqui comigo, mas ela está dentro da normalidade prevista que a gente tinha calculado no início do ano. Ela tem uma produtividade boa, consequentemente uma produção boa, mas ela diminuiu um pouco a área dela, em termos aí pensando em lucratividade do agricultor novamente. Ele passou a plantar a soja cresceu, aí tomou espaço há vários anos já nessas culturas também. Em termos gerais, como é que também está ocorrendo a colheita do arroz em solo gaúcho? Olha, o arroz ele sofreu bastante no início. No plantio, foram muitas chuvas, atrasou o plantio, mas o produtor fez a questão toda certa. Ele plantou bem, fez a adubação, fez todo o manejo adequado e teve aí agora uma perspectiva de colheita boa. Estamos colhendo bem, mas o grande problema do arroz é mais uma vez o preço que está aí novamente preocupando demais todos os nossos arrozeiros e principalmente essa região de fronteira. Presidente da Emater, Clair Kuhn, na semana passada o governo gaúcho garantiu a nomeação de Odacir Klein para o comando da Secretaria da Agricultura. Isso porque o atual secretário Hernani Polo está deixando nesta segunda-feira a pasta da Agricultura. Como é que o senhor vê uma nova gestão comandada por Odacir Klein? Olha, o Odacir Klein, digamos assim, é incontestável. É um nome que tem experiência larga em termos administrativos, provou isso mais uma vez agora junto ao BRDE. Já esteve frente a essa pasta no passado na agricultura e com certeza vai fazer esse trabalho aí que o governador e que todos os gaúchos esperam. O Hernani Polo vinha assim, executando um bom trabalho, mas o Odacir Klein, na minha questão, no meu ver, é um nome incontestável para ocupar esse cargo. O senhor também busca uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições de outubro, presidente? Olha, a gente vai estar nos incompatibilizando agora no dia 6 de abril para podermos estarmos na condição de pré-candidato. Isso, logicamente, tem toda essa condição ainda para ser passada, ultrapassada e, logicamente, botar o nome à disposição do meu partido. Agora, presidente, dentro do parlamento, o seu trabalho, a sua principal bandeira será manter as políticas voltadas para o setor primário? Na verdade, a defesa, digamos, como cidadão, a gente faz da questão do trabalho de extensão rural, da questão técnica e social no campo, para podermos realmente levar qualidade e condições de vida melhores para os nossos agricultores, principalmente os agricultores da agricultura familiar. Então, isso é uma defesa minha, como filho de pequeno produtor rural que sou pequeno produtor rural. Então, com certeza, essa bandeira foi defendida dentro da Emater, é uma bandeira defendida desde que sou criança para podermos ter alimento de quantidade e qualidade nas mesas de toda a população gaúcha. Maravilha. Presidente Clair Kuhn, presidente da Emater, muito obrigado pela entrevista. Desejo ao senhor uma excelente semana de trabalho.
Obrigado, Lucas, estamos sempre à disposição. Um abraço. Este Clair Kuhn, presidente da Emater. Senar RS, a Escola da Família Rural. Procure o Sindicato Rural em seu município e garanta sua vaga nos cursos profissionalizantes do Senar. E ainda falando sobre agricultura e política aqui dentro do Guaíba Correio Rural, Odacir Klein, ele foi anunciado como novo secretário da Agricultura do Estado e ele vai assumir a pasta nesta semana em função do desembarque do PP do governo Sartori, previsto inclusive para ocorrer já nesta segunda-feira. Mais informações com a reportagem de Heron Vidal, direto do canal oficial do governo gaúcho. Odacir Klein, atual diretor financeiro do BRDE, será um novo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul. O governador do estado, José Ivo Sartori, anunciou seu nome no Palácio Piratini na cerimônia de lançamento do website Observatório Gaúcho da Carne. Então vou aproveitar essa oportunidade aqui para anunciar como secretário da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, Odacir Klein. Muito obrigado. O titular, Hernani Polo, vai deixar o governo devido às eleições. É continuar o trabalho que veio sendo desenvolvido pelo secretário Hernani Polo. Acho que eu tenho a possibilidade de procurar, pelo menos, agir como o secretário agiu no sentido de defesa dos interesses do setor, de busca de programas novos, de busca de interação entre os diversos segmentos da cadeia produtiva. O governo do governador Sartori é um governo que continua. Eu não estou entrando em um governo novo. E a ação na secretaria, como o secretário Polo fez uma excelente gestão, será de continuidade, não será de invenção. Deputado federal por 4 legislaturas, 2 vezes secretário da Agricultura do Estado, também ministro dos Transportes, diretor do Banco do Brasil e presidente do Banrisul, Odacir Klein tem longo currículo na vida pública. Obrigado pelas informações. Este é o jornalista Heron Vidal. O cooperativismo está sempre à frente, gerando crescimento, promovendo a inclusão e criando oportunidades para o futuro dos gaúchos. Sistema Serg Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Nós fazemos uma pequena pausa aqui dentro do Guaíba Correio Rural e já voltamos. Vem aí a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. Participe da 18ª Expo Agro Afubra, de 20 a 22 de março, em Rincão del Rei, Rio Pardo. Este ano com o tema Conservação do Solo, o maior e mais importante patrimônio do produtor rural. Patrocínio Ouro, Husqvarna, Sicredi, Singenta e Banrisul. Patrocínio Prata, Iara Brasil Fertilizantes, Carolina Soil e Massa e Ferguson. O Senar RS oferece cursos inovadores que ajudam a família rural a melhorar sua renda e a viver cada vez melhor. Só o Senar RS transforma o conhecimento em produtividade e qualidade de vida de quem produz no campo através de 170 diferentes cursos profissionalizantes. Informe-se no Sindicato Rural ou dos trabalhadores rurais de seu município. Senar RS, a escola da família rural. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sintergs apontam soluções para este cenário de crise através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sintergs, boa política tem nome. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural.
Estamos de volta com o Guaíba Correio Rural. A FECOAGRO RS representa 42 cooperativas filiadas que agregam mais de 178 mil associados e geram 19 mil empregos diretos. A missão da FECOAGRO RS é representar, defender, promover e integrar as cooperativas, bem como articular relações, parcerias e alianças de intercooperação. FECOAGRO RS, 20 anos, atuando na defesa das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul. Atenção você de Capela de Santana, Alvorada e Montenegro, nós temos uma grande novidade. O sinal da Record TV RS está ainda melhor. Ressintonize a sua televisão para o canal 2.1 digital. Mais qualidade de imagem e som, e o melhor é aberto e de graça. Basta você sintonizar a Record TV no sinal digital canal 2.1. Então não esqueça, o sinal da Record TV RS está chegando com ainda mais qualidade para você. Record TV RS, canal 2.1. Somos 100% Rio Grande. E debate pronto aqui dentro do Guaíba Correio Rural. Nós fazemos contato com o Leonardo Gottens, jornalista especialista em mercado agrícola. Gottens, obrigado por atender a Rádio Guaíba. O que os sojicultores podem esperar em relação às negociações do grão nesta semana? Bom dia. Muito bom dia, Lucas, a todos os ouvintes. Bom, a soja, ela parece que ainda não atingiu o seu ponto máximo de valorização. Lendo tudo que os analistas especializados em Chicago estão comentando, é um consenso de que o problema da Argentina, a quebra de safra da Argentina ainda não está precificado. Ele ainda não foi mensurado completamente. Não se sabe até onde pode se estender essa quebra de safra e, portanto, o mercado ainda não deu um preço para a quantidade de soja que vai ser necessária para abastecer o mercado mundial. Agora, no fechamento da semana, por exemplo, a Bolsa de Rosário, ela colocou a soja argentina em 40 milhões de toneladas a produção total. Ou seja, esse é um valor muito abaixo de qualquer projeção pessimista feita no início da safra. Nenhum analista imaginava uma quebra tão grande. A Bolsa de Buenos Aires, ela ainda é um pouco mais conservadora, ela coloca em torno de 47 milhões de toneladas, a produção argentina dessa safra 2017-2018, mas a Bolsa de Rosário, que não é tão cautelosa assim, parece ser mais realista. E parece que nós vamos ficar por aí, 40 milhões de toneladas mesmo. Bom, a expectativa então ela é positiva para o sojicultor gaúcho e brasileiro. Com certeza, essa é uma excelente notícia. Apesar de para o comprador não ser uma boa notícia, porque o preço vai subir, para o produtor é excelente notícia. Tanto que muitos especialistas de mercado já aconselham em vender alguns lotes, claro que não todos, né? Mas já garantir um lucro com esse preço valorizado e fechando contratos com o movimento da Bolsa. Então, guardar alguma coisa ainda para especular no futuro, mas já comprometer, já vender alguns lotes agora, quem sabe até no mercado futuro também, e aí garantir essa valorização. Então é um excelente momento para vender soja, Lucas. Agora, Gottens, mas o produtor ele está capitalizado, ele tem recursos para segurar essa venda? Com certeza. Todos da cadeia estão preparados para um momento como esse, né? Esse é um momento bom. Quem compra aqui no Brasil também é um comprador muito capitalizado. A própria China ainda não é o momento de compra dela, né? Ainda não é o volume de compra que a China pretende fazer, não vem nesse momento. Então, no momento atual, quem está comprando são as empresas processadoras, ou seja, aquelas empresas que compram o grão e transformam em farelo. E essas sim, elas estão demandando muito, elas têm poder de compra, e elas mesmas estão conseguindo manter a cotação em patamares baixos, porque realmente está faltando soja no momento. Está se vendendo muito. E o produtor ele tem poder para barganhar uma melhor venda.
Com certeza, ele não precisa vender tudo agora, né? Claro. O produtor pode guardar o seu estoque, ele pode vender a futuro também. A colheita de soja, ela está em pleno andamento, ou seja, essa soja ainda vai poder ficar estocada por um bom tempo. Ainda mais agora que o governo disponibilizou linhas de investimento para armazenagem, então o produtor, ele pode construir o seu próprio sistema de armazenagem dentro da sua propriedade, que é, aliás, o que o governo aconselha e incentiva. Não depender tanto das cooperativas, das tradings, né? E fazer o seu próprio sistema de armazenagem, porque aí ele mesmo vai controlar o momento que ele quer vender a soja. Ele pode barganhar, pode fechar pelo menor preço, e isso é um poder de decisão muito importante. O que a gente pode esperar em relação ao milho, Leonardo Gottens? Olha, o milho também está sofrendo, apesar de um pouco menos, mas também está sofrendo com esse problema climático de seca na Argentina. A Argentina é um grande produtor de milho, e o milho que é plantado agora, né, a segunda safra, que é plantado no Brasil e também é plantado na Argentina, esse milho ele vai vir numa quantidade muito menor do que veio nos anos passados. E a indústria de milho, ela está crescendo muito, a demanda por milho está crescendo muito. Muito por causa do uso em biocombustível. É cada vez mais comum abrirem plantas de biocombustível para produzir etanol de milho. E inclusive de soja está começando também a ser produzido. Então a demanda dos biocombustíveis é muito alta. A demanda também para a produção de farelo, né, para a produção de alimento, de ração animal, está crescendo, porque a venda de carnes, a produção de carnes do Brasil está crescendo exponencialmente também. Então a perspectiva para o milho é muito boa. E é engraçado porque não se previa isso, né? A projeção antes do início da temporada era de que já tinha muito estoque de milho. Então se dizia que não ia valer a pena plantar milho, porque o milho ia baixar muito o preço em função de ter muita oferta. Mas não aconteceu isso, pelo contrário. O milho ele continua com uma demanda muito grande, tanto da indústria de biocombustíveis quanto da de ração animal, e isso tem segurado os preços. Então, todo o milho que existe no mercado também está com um valor muito interessante. Assim como você destacou a questão que envolve os trabalhos de colheita da soja nas diferentes lavouras do estado, agora aqui no bloco passado nós conversamos com o presidente da Emater e nós já temos aí, Gottens, 72% da área colhida de milho no estado gaúcho. Como é que você está acompanhando esse trabalho no campo? Olha, o milho gaúcho, ele é importante dentro do cenário nacional, né? Claro que em termos de volumes totais, ele não se compara ao resto do Brasil, existem produtores maiores, só que é um player importante dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul. E o que se destaca aqui é a qualidade do cereal. Então ela está sendo muito valorizado, né? O milho brasileiro, de uma maneira geral, incluindo o gaúcho, ele tem muita qualidade. E esse é um relato que vem dos campos também. O que está se colhendo está vindo em boa quantidade. E é bom o produtor gaúcho estar preparado, porque essa demanda por milho brasileiro vai aumentar ainda mais. Está entrando na nossa carteira de clientes o México, ele está se tornando um grande comprador de milho do Brasil em função dos problemas com a administração Trump, né, de relacionamento lá. Eles estão optando pelo milho brasileiro. E eles dizem que a proteína que existe no milho brasileiro é superior à que compõe o milho americano. Então eles provaram do milho brasileiro e gostaram, Lucas. Quem sabe aí é o estímulo que faltava então para potencializarmos e fomentarmos de vez a nossa produção de milho aqui no estado gaúcho? É verdade. Agora falta só o poder público ajudar um pouquinho, viu, Lucas? Porque os produtores, eles são muito tecnificados, eles investem em tecnologia, eles estão cada vez mais melhorando os seus processos, tanto de produção como a própria cadeia do milho. Agora o governo precisa também ajudar essa cadeia. Ele, no papel de regulador, de organizador, ele pode fazer muito pela cadeia do milho e pode
até para aliviar as contas do próprio governo, porque senão depois, quando acontecem problemas, como já tivemos no ano passado, o governo vai ter que comprar milho a um preço baixo, ou seja, vai perder dinheiro, né? E para poder ajudar o produtor em dificuldade. Então, tendo uma boa organização, isso vai refletir em ganhos não só para o produtor, mas para o próprio governo. Leonardo Gottens, jornalista e especialista em mercado agrícola, muito obrigado por esse bate-papo aqui no Guaíba Correio Rural e desejo uma excelente segunda-feira e uma ótima semana de trabalho. Eu que agradeço, sempre um prazer bater esse papo, um grande abraço. Bom, e com esta avaliação sobre o mercado da soja e do milho, nós encerramos o Guaíba Correio Rural desta segunda-feira. Amanhã nós temos um novo encontro marcado a partir das 5 horas da manhã. Vocês agora fiquem na companhia do Bom Dia sob o comando de Rogério Mendelski, Voltaire Porto. Um forte abraço a todos. Tchau. Guaíba Correio Rural. A FECOAGRO RS representa 42 cooperativas filiadas que agregam mais de 178 mil associados e geram 19 mil empregos diretos. A missão da FECOAGRO RS é representar, defender, promover e integrar as cooperativas, bem como articular relações, parcerias e alianças de intercooperação. FECOAGRO RS, há 20 anos atuando na defesa das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul.